Queridos congressistas, queridos amigos do Padre José Kentenich, nós vamos assistir agora a palestra do Padre Wendel de Mendonça sobre a Aliança de Amor, um caminho que nos leva ao Pai. O Padre Wendel foi capelão militar até o momento em Bagé, mas está sendo transferido para Brasília. Eu conheci o Padre Wendel quando, numa ocasião, ele veio a Santa Maria buscar uma relíquia do Padre José Kentenich. E eu pensei comigo, mas se ele vem buscar uma relíquia do Padre José Kentenich, é porque ele ama o Padre José Kentenich e quer carregá-la junto de si. E comecei a convidá-lo, então, para ele vir nos ajudar nos congressos que fazemos cada ano no mês de setembro. Ele participou em 2018, 2019 e todos gostaram muito das suas palestras. E com certeza hoje também vocês vão gostar muito da palestra que ele vai apresentar a todos nós. E desde já, Padre Wendel, nós lhe agradecemos de todo o coração por essa sua ajuda, por essa sua maravilhosa apresentação de hoje. Que a Mãe e Rainha e o Padre José Kentenich abençoem o seu novo trabalho lá em Brasília. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nós, com prolipia, benedicat Virgo Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos nesses dias, 15 de setembro a 18 de setembro, realizando o Congresso dos Amigos do Padre José Kentenich. Tive a graça de, com 2 anos, 2018 e 2019, participar desse Congresso em Santa Maria. E hoje, de forma virtual, nós também marcamos a nossa presença. Saúdo a irmã Raquel, Mainara, saúdo também o casal Giovanni e Fabiana, que estão auxiliando na condução deste congresso. E de uma forma muito especial, saúdo todos os amigos e amigas com quem já estive durante 2 anos, que dessa vez de forma virtual sintam-se abraçados, cada um nas suas casas, no santuário que deve ser a família de cada um. O tema que me foi proposto para esta conferência foi o tema de Maria como caminho para o Pai. E isso a partir da espiritualidade de Chaucer, da nossa espiritualidade, entendermos o papel da Virgem Maria e esta função que ela realiza de nos conduzir ao Pai. Para isso, nós vamos utilizar de algo que é próprio do carisma de Chaucer. E o que é próprio do carisma de Chaucer? Digamos, a grande graça que Deus deu ao mundo através do carisma de Chaucer. Isso naquele 18 de outubro de 1914, no pequeno santuário, que depois se tornará um dos lugares mais conhecidos da nossa fé católica, pequena capela de Chaucer. Ali, o Padre José Kentenich, junto com alguns dos seus dirigidos espirituais, decidiram, diante de Deus, oferecer a bem-aventurada Virgem Maria.
Para isso, o padre Joseph Kentenich teve uma grande inspiração de Deus, a inspiração de fundar um santuário. E esse santuário não ligado a uma aparição, digamos, a uma intervenção especial ou extraordinária, mas um santuário realizado na graça ordinária do dia a dia, quando homens e mulheres desejam consagrar-se a Deus e consagrar lugares de culto a Deus. E a grande inspiração do Padre Kentenich desse santuário é que a Virgem Maria iria se estabelecer no santuário de Schoenstatt. Naquela pequena capela, a Virgem Maria se estabeleceria. Ela teria como que um trono sobre o mundo. Ela, mãe, rainha, 3 vezes admirada. Ela, a Santíssima Virgem Maria, estabeleceria um trono sobre o mundo. E esse trono de Maria, um trono onde ela governa, estabelecido naquela capela, é um trono de graça. Um trono de muitas graças, onde a Virgem Maria iria conduzir os seus filhos e todos aqueles que buscassem o seu santuário no caminho de Deus, no caminho do Pai. Ela é a grande condutora, ou como dirá o padre José Kentenich, ela é a grande educadora. Ela é a grande pedagoga. Ela nos tomará pela mão para nos conduzir a Deus, nosso Pai. E esse é o carisma inicial de Schoenstatt. A Virgem Maria que se estabelece no seu santuário como um trono de graças. Mas esta graça que a Virgem Maria doa, de acordo com o Padre Kentenich, necessitaria de uma contrapartida do homem, uma contrapartida das pessoas. Por isso, a Virgem Maria se estabelece no seu santuário para celebrar uma aliança de amor. Nós somos bastante acostumados com o termo consagração, e realmente é um termo muito belo. Sabemos que somos consagrados a Deus pelo batismo, que nós também somos consagrados à Virgem Maria, que existe a consagração aos anjos da guarda, por exemplo, que existem diversas formas de consagração a santos e anjos e até a Deus nosso Senhor e a seu Filho Jesus Cristo. Mas o termo utilizado pelo Padre Kentenich foi o termo aliança, porque a aliança acontece entre as duas partes. Uma aliança, um pacto, acontece entre duas pessoas ou duas realidades institucionais ou não, no qual cada um oferece algo. Por isso, o santuário de Schoenstatt se torna um lugar de aliança com Deus e com o seu povo, mas através de uma aliança de amor feita com a Virgem Maria. A Virgem Maria celebra uma aliança com os seus filhos, e seus filhos celebram uma aliança com a Virgem Maria, e essa aliança se torna uma aliança de amor. E quando nós falamos de Maria que nos conduz ao Pai, na espiritualidade de Schoenstatt, a Virgem Maria nos conduz ao Pai através da aliança de amor. O grande cerne, o grande coração da mensagem de Schoenstatt. E como nós poderíamos entender esta aliança? Sabemos que Deus sempre fez aliança com o seu povo. Deus é o Deus das alianças. E Deus fez várias alianças com o seu povo, até quando Deus ofereceu uma nova e eterna aliança. Uma aliança que nunca mais será revogada. Uma aliança que não precisa ser atualizada. Uma aliança eterna. É a aliança do sangue de Jesus. Quando nós vemos a história da salvação, sabemos, Deus, Ele fez uma aliança com todos. Ele fez uma aliança com a criação. Na criação, Deus quis manifestar a nós o seu amor.
Deus, que é a própria essência e substância do amor, quis partilhar do seu amor, quis oferecer seu amor, e para isso criou o mundo. O mundo é obra do amor de Deus. O mundo é ação criadora de Deus no amor. Por isso que Deus cria no seu Filho, que é o Verbo, que é aquele que o Pai ama, e cria no poder do Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. E assim, nesta primeira aliança, a aliança da criação, Deus oferece ao mundo o seu amor, a capacidade do homem, da mulher e da criação participar do ser e da essência divina. Mas depois nós temos as outras crianças, as outras alianças que Deus fez com o seu povo. E a primeira aliança Deus fez com Noé. Com Noé, Deus fez uma grande aliança. Deus enviou, e como nós conhecemos, o dilúvio. E com o dilúvio Deus puniu a terra, porque a terra que tinha sido criada boa, Deus viu que tudo era bom, tinha se desviado do plano de Deus. Deus então chamou Noé naquela arca de salvação, que salvou Noé, sua família e as espécies de animal. Aquela barca que é figura da Igreja de Cristo. Aquela barca que nos mostra a ação salvadora que Deus realizará depois. Deus enviará o seu Filho como arca de salvação para o mundo, para que todos aqueles que nele crescem tivessem vida e vida eterna. Depois Deus fez uma segunda aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão. Quando o povo de Deus já tinha, quando na verdade as pessoas tinham encontrado para si falsos deuses e falsas formas de cultuar a Deus, Deus então chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei, porque eis que eu faço contigo uma aliança. Terás uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, e Abraão viveu na fé essa aliança, numa fé tão grande, que foi capaz de anos depois, com o fruto da promessa, que era o seu filho Isaque, ele foi capaz de até mesmo oferecer o seu filho a Deus nosso Senhor. Claro que o sacrifício não foi realizado, não foi consumado, mas foi consumado na alma. Abraão foi capaz de oferecer a Deus tudo, e Deus cumpriu a sua promessa e deu a Abraão uma descendência maior que as estrelas do céu. Por isso nós nos consideramos também nós filhos de Abraão. Depois Deus envia Moisés uma nova aliança com o seu povo que estava escravizado do Egito, que tinha se tornado uma vergonha e um opróbrio para o mundo, o povo de Deus nas mãos do faraó. E Deus então envia Moisés para celebrar com o seu povo uma aliança, e que o povo pudesse oferecer um culto perfeito a Deus na terra de seus pais, na terra prometida em Canaã. Deus enviou realizou várias alianças com o seu povo, até que Deus enviou o seu Filho. A verdadeira aliança do Pai com o mundo é feita no seu Filho. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus pediu que Abraão cortasse animais ao meio, e disse: Abraão, corta animais ao meio. Abraão cortou. Depois Deus disse: Abraão, eis que eu passarei no meio e consumarei esses animais. Deus, quando faz esse pacto com Abraão, no sacrifício dos animais, Deus disse a Abraão: Abraão, eu cumpro a minha parte e a tua, porque Abraão deveria passar no meio, junto com Deus, para dizer: aquele que não cumprir a aliança, acontecerá com ele a morte pela promessa não cumprida. E Deus envia um fogo que consome todos os animais para dizer: eu mesmo sou a garantia da minha aliança com o povo. E assim, quando Deus envia o seu Filho para que nele
Deus fizesse um novo pacto, uma nova aliança. Esta aliança tem uma iniciativa divina, tem um protagonismo divino e tem a garantia da força divina. É o Filho de Deus que veio ao mundo. E esta aliança nova e eterna, da qual Jesus diz na última ceia, que este é o cálice da nova e eterna aliança, e dessa aliança, do sangue derramado para o perdão dos pecados. Nessa aliança, neste sim que Deus dará ao mundo, acontece no seio virginal de Maria. É ali que começa a nova e eterna aliança, quando no mistério da encarnação do Verbo, a bem-aventurada Virgem Maria diz sim ao plano de Deus, e eis que concebeu, por obra do Espírito Santo, Jesus do seu seio materno. Ali, na nova e eterna aliança, nós temos o papel primordial da Mãe de Deus. A Virgem Maria estava presente na aliança. É o primeiro sim, é o sim da bem-aventurada Virgem Maria a esta aliança que Deus celebra com o homem. E no seio virginal de Maria encarnou-se Deus mesmo, sinal da aliança do Pai com o mundo inteiro. Deus encarnado. Esta aliança de Deus com o mundo se dá de uma forma tão bela. Aliança que significa união. Nós utilizamos a palavra aliança, por exemplo, para falar em casamento. Os casais usam uma aliança, sinal da união dos dois corações. No seio da Virgem Maria se dá a maior união que já existiu sobre a terra, a união de Deus com o homem. No seio virginal de Maria acontece a encarnação de Deus, isto é, Deus mesmo assume a condição humana. E isso os teólogos, os grandes pensadores, demoraram anos para compreender este mistério santíssimo que se dá na Virgem Maria. Na Virgem Maria se dá a união das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Veja bem, Deus, a natureza divina, Deus é o ser por excelência, aquele que possui nele mesmo e só nele mesmo o ser, isto é, a capacidade de existir. Deus é. O homem existe participando do ser divino. Deus é a natureza de Deus é a natureza simples, isto é, Deus não é composto. Deus a sua natureza é todo simples, porque o seu ser, aquilo que ele é, reflete todas as suas características. Deus, como nós dizemos, Deus ele é a bondade, a verdade, o amor. E o amor de Deus é igual à sua bondade, o amor de Deus é igual à sua misericórdia, o amor de Deus é igual à justiça. Tudo em Deus é um. Por isso, Deus é de uma natureza totalmente diversa da natureza humana. Entre a natureza divina e a natureza humana há como que um abismo que separa. Tamanha é a diferença entre a natureza divina e a natureza humana. E muito mais, depois que o homem pecou, a nossa natureza humana se distanciou de Deus. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, mas o homem pecador é dessemelhante de Deus. Ele perde a semelhança divina. E o que nós encontramos é justamente esta relação, esta união entre duas naturezas tão diferentes e ainda marcada pelo pecado original. Esta união que se dá no seio da Virgem Maria entre Deus e o homem, entre a divindade e a humanidade, perfeitamente unidos, como nos diz os concílios da Igreja, os primeiros concílios, sem divisão e sem mistura, conservando
o que é próprio das duas naturezas na mesma unidade. No seio virginal de Maria, Deus e homem se unem em uma só pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se torna todo homem, sendo e conservando que é todo divino. Por isso Jesus Cristo, no seio da Virgem Maria, é todo Deus e todo homem. Esta união que se dá entre a natureza divina e a natureza humana se dá no seio da Virgem Maria. E essa união na teologia nós chamamos de união hipostática. Uma palavra grega vem da palavra hipóstase, que significa pessoa no grego. E se utiliza a palavra hipóstase para falar dessa união que une a natureza humana com a natureza divina em uma só pessoa, para dizer que esta união é substancial, isto é, não é um acidente. O que é um acidente? Por exemplo, alguém ter pele morena ou ter pele branca é acidental, não me faz pessoa ser branco, ou ser moreno, ou ser negro, não me faz ser pessoa ter o cabelo branco, ter o cabelo loiro, ter o cabelo claro, escuro, não me faz ser pessoa, nem mesmo se eu nascesse sem uma perna, eu não deixaria de ser uma pessoa humana porque eu não tenho uma perna, porque eu não tenho um braço, porque não é isso que me faz ser pessoa humana. Isso são acidentes, muito embora a maioria dos seres humanos possuam duas pernas, dois braços, mas existem coisas que são acidentais. Por isso, em Jesus Cristo, nas duas naturezas, em uma só pessoa, Jesus, o ser homem em Jesus não é um acidente, e o ser divino em Jesus não é um acidente, é substancial, faz parte do ser pessoa. É por isso que nós dizemos que é uma união hipostática. E por que eu estou falando sobre isso para falar da aliança? Porque será esta pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, que vai celebrar por nós uma aliança eterna com o Pai. É Jesus, que oferece-se ao Pai em sacrifício e faz um pacto de aliança com o Pai por toda a humanidade. Este é o sangue que foi derramado para a salvação de muitos, ou para a salvação de todos. Este é o sangue derramado. Jesus, na cruz, oferece-se ao Pai e celebra com o Pai uma aliança eterna. Uma aliança eterna porque o Filho de Deus é eterno. E todo ato de Cristo é um ato que entra dentro do mistério da eternidade. A aliança de Moisés não era eterna, a de Abraão não era eterna, a de Noé não é eterna, mas a do Filho de Deus é eterno, coeterno como o Pai, é eterna. É uma aliança nova. Possui a novidade desta aliança que nunca envelhece, porque é atual diante de Deus, é atual diante do altar de Deus, como nós encontramos na carta aos Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote do céu, que entrou no mais alto dos céus, não com o sangue dos animais, mas com o seu próprio sangue. Ele, atualmente, isto é, de forma atual, eterna, está diante do Pai, como sacrifício agradável ao Pai. E essa aliança é para nós sempre nova, nunca envelhece, não caduca, ela é nova e ela é eterna. Ela é a verdadeira aliança feita com Deus, entre Deus e o povo, no sangue de Cristo. Mas nós estamos falando hoje de uma aliança de amor com a Virgem Maria. E qual é o fundamento desta aliança de amor da Virgem Maria, se não a própria nova e eterna aliança que Deus celebrou com o seu povo? A aliança de amor não é uma nova aliança. A aliança de amor é uma forma de vivermos de forma coerente, de forma consensual, a aliança que Deus fez com o seu povo.
E por que essa aliança de amor é feita com a Virgem Maria? Se nas Escrituras nós encontramos que Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus coloca, Ele é quem nos conduz ao Pai. Mas nós estamos falando hoje de Maria, que conduz ao Pai. E parece então que há uma oposição entre a ação de Jesus e a ação de Maria. Ora, caros irmãos e irmãs, Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra via de acesso ao coração do Pai senão Cristo Jesus. E Jesus abriu esse caminho. Quando Jesus abriu esse caminho que conduz ao Pai? Na cruz. Na cruz, Jesus abriu-nos o caminho que conduz ao Pai. A porta que antes estava fechada, a porta que antes estava cerrada, agora é aberta. A porta da relação do homem com Deus, da comunicação entre o céu e a terra, estava fechada pelo pecado, como a porta do paraíso que foi fechada por Deus e colocaram um querubim em sua porta. A porta do céu esteve fechada até o momento da cruz. Na cruz se abriu as portas do céu. Jesus Cristo, com seu sangue, penetrou os céus, como diz a carta aos Hebreus, abriu-nos a porta do céu, abriu o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é caminho que nos conduz ao Pai. E o mistério da cruz, o mistério da salvação, é esse caminho que nos conduz ao Pai. E ora, caros irmãos e irmãs, Jesus é o único caminho. Jesus é o viator patris. Jesus é o caminho para o Pai. Jesus é o condutor, porque Ele abriu para nós o caminho. Existe um salmo que nos diz de forma tão bela, quase que como um diálogo entre os anjos da terra e os anjos do céu, no momento em que Cristo morre na cruz, no momento em que Cristo é elevado aos céus. Nós escutamos os salmos que diz: ó portas, levantai vossos frontões, levantai-vos bem mais alto, antigas portas, para que o Rei da Glória possa entrar. E nós ouvimos uma voz que parece que do céu os anjos respondem aos anjos que estavam com Jesus, dizendo: dizei-nos, quem é este Rei da Glória? E os anjos respondem: o Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o poderoso das batalhas. É Jesus. É Jesus que abre-nos as portas do céu. É Jesus que se torna então o condutor entre céu e terra por causa do mistério da redenção, por causa do mistério da cruz. E Jesus abre-nos as portas do céu, por quê? Porque Ele é todo Deus e todo homem. Como todo homem, Ele se oferece a Deus. Como todo Deus, Ele se oferece ao homem. Jesus, todo Deus, todo homem, possuindo a unidade das duas naturezas na sua pessoa, satisfaz o coração de Deus dos nossos pecados, das nossas culpas, que nós nunca conseguiríamos reparar, porque a nossa humanidade é incapaz de colocar-se de igual a igual com Deus. Por isso, Jesus, encarnado verdadeiramente no seio da Virgem Maria, onde se deu, por obra e graça do Espírito Santo, a união das duas naturezas, isto é, a união hipostática, a Virgem Maria possui uma graça muito maior que a nossa no que diz respeito à união com Deus. Porque a natureza humana que Jesus recebeu e que se uniu a Deus foi a natureza recebida de Maria. Foi a humanidade recebida de Maria que no seu seio original uniu-se a sua divindade. Deus e homem se uniram no seio da Virgem Maria. Por isso nós podemos dizer que a maior união de uma criatura humana com Deus é a união entre Maria e Jesus. Porque em Jesus está a carne da carne de Maria, está o sangue do sangue de Maria.
Jesus nasceu verdadeiramente homem e manteve a sua condição divina, sem misturar, sem confusão, sem mistura, mas na mesma unidade. Por isso, a Virgem Maria possui uma graça grandiosíssima, desde aqui na terra e lá no céu, que é a graça da mística união com Deus. A Virgem Maria estava unida verdadeiramente ao Verbo de Deus. E podemos dizer que, por causa da união hipostática, a Virgem Maria tinha uma união de graça e uma união de natureza com Deus, por causa da natureza humana que foi gerada no seu ser. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, porque Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ela não é mãe de uma parte de Deus, mesmo ela não tendo gerado, claro. Maria não gerou Deus, Maria gerou a humanidade de Cristo, mas totalmente unida à sua divindade. Por isso ela é Mater Dei, ela é Theotokos, ela é mãe de Deus e possui uma unidade com Deus que, além da união da graça, uma união de natureza que nós não temos. Nós não temos essa união de natureza com Cristo. Nenhuma criatura sobre a terra tem este grau de união com Jesus Cristo, ou até mesmo com Deus, como a Virgem Maria. Por isso, a Virgem Maria e Cristo estão unidos em uma só missão: a salvação do mundo. Unida desde o princípio, quando ela disse sim, e o Verbo de Deus se encarnou, e unida até a cruz. É bonito quando nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 14, que unida a Virgem Maria, que junto à cruz de Jesus Cristo estava Maria. Essa união é tão bonita e tão perfeita que um dos hinos mais belos da igreja, devotados a Nossa Senhora, é o Stabat Mater, isto é, estava a mãe. Stabat Mater, estava a mãe, estava a Mater dolorosa, Iuxta Cruce Lacrimosa, estava a mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa. Ali, junto da cruz. É bonito quando nos textos das Escrituras nós encontramos sempre estava a mãe de Jesus. Como no Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná, houve o casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Estava Mater, estava a mãe. Assim, nós percebemos desde o início, na obra da redenção, com a anunciação do anjo, até a cruz, estava Mater, estavam unidos perfeitamente Jesus e Maria. É bonito no movimento de Schoenstatt, e por uma belíssima inspiração, também proveniente dos próprios escritos e da vida do Padre Kentenich, é a cruz da unidade, onde nós percebemos esta relação, esta união entre Jesus e Maria aos pés da cruz. Na cruz da unidade, Maria e Jesus estão unidos na cruz. Maria está quase crucifixa, crucificada com Cristo na cruz, tão unida ela está ao mistério de seu Filho. Isso, caros irmãos e irmãs, é fé católica. Aqui nós reconhecemos aquilo que nós chamamos na teologia de sensus fidei, o sentido dos fiéis que reconhecem naquela cruz esta união perfeita de Jesus e de Maria no mistério da nossa redenção. É por isso que a Virgem Maria nos conduz ao Pai. Por que a Virgem Maria nos conduz ao Pai? Porque a missão do Filho é conduzir ao Pai. A missão de Jesus é nos conduzir ao Pai, não é conduzir a Ele. Jesus é caminho que nos leva ao Pai. Nós chegamos ao Pai por Jesus Cristo. É por isso que as nossas orações na liturgia, na missa, é por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós rezamos no final da missa aquela
oração belíssima, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Esta é a oração do católico. Nós rezamos por Cristo ao Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós terminamos as nossas orações. Porque Cristo é caminho para o Pai. Cristo, ao se fazer todo Deus e todo homem, ao vir, mesmo sendo Deus, sem anunciar sua divindade, assumindo a sua humanidade, ele se torna um condutor. Ele se torna como que uma ligação entre Deus e o mundo, entre a divindade e a humanidade. Todo Deus e todo homem, ele se torna caminho do homem para Deus. E ao mesmo tempo ele se torna o acesso de Deus no mundo. Cristo age no mundo. O Pai age no mundo por Cristo. Mas o grande desejo da alma, humana é ir ao Pai, é encontrar o Pai. Basta-nos, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Diz São Filipe a Jesus Cristo, mostra-nos a face do Pai, mostra-nos o rosto do Pai, isso nos basta, porque o homem tem desejo do Pai, de conhecer a origem, sem origem de todas as coisas, de conhecer Deus, origem, sem origem e fonte de toda a criação. Nós temos sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, como diz o Salmo, e anseia pelo Senhor, anseia pelo dia de ver a tua face, Senhor. Assim, Cristo é caminho para o Pai. A missão de Cristo é levar-nos ao Pai, e a missão da Virgem Maria não é diferente da missão do seu Filho. Unida, desde o momento da união hipostática no seu seio, a Virgem Maria uniu-se na natureza e na graça ao Verbo de Deus encarnado. Por isso a missão de Maria é levar-nos e conduzir-nos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. A Virgem Maria sabe que é por Cristo mais do que nós. Algumas vezes nós queremos corrigir e achar que Nossa Senhora não entende teologia, que Nossa Senhora não conhece os mistérios do Reino dos Céus. Diz assim, não, mas é que Nossa Senhora tem que saber que ela tem que primeiro ir a Cristo. Nós temos uma capacidade tão grande de diminuir o conhecimento dos outros que nós diminuímos até o de Nossa Senhora. A Virgem Maria sabe muito mais do que nós como ela vai nos conduzir ao Pai. E ela sabe muito bem que o condutor ao Pai é o Filho, a quem ela está perfeitamente unida. Nossa Senhora está perfeitamente unida a Cristo. Numa união, numa unidade tão bela como nos mostra aquela cruz da unidade, totalmente unida a seu Filho Jesus. E qual é o caminho que nós utilizamos então para chegarmos ao Pai no movimento de Schoenstatt? É a aliança de amor com a Virgem Maria. Se nós celebrarmos com a Virgem Maria uma aliança, se nós celebrarmos com a Virgem Maria um pacto, se nós oferecermos a ela tudo que temos, tudo que possuímos, os nossos sofrimentos e dores, as nossas alegrias e conquistas, a Virgem Maria nos dará aquilo que de mais precioso ela tem. E o que é que de mais precioso a Virgem Maria tem? Jesus, o Verbo de Deus encarnado. Nós damos à Virgem Maria e a Virgem Maria nos responde em graças para a nossa santificação e para a nossa união com Deus. E esse é o cerne da aliança de amor com a Virgem Maria. O padre José Guedes, quando ele vai falar desta aliança de amor, ele chama a aliança de amor de transplante de coração. É bonito nós ouvirmos transplante de coração, que nos lembra uma união perfeita entre as duas pessoas, que passam a utilizar o coração do outro. E o padre Guedes, ele diz que os grandes males do nosso século se davam mesmo por um atrofiamento do coração. E
claro, nós sabemos que os números de doenças cardíacas têm aumentado bastante fisicamente, mas o Padre Quente está falando de um atrofiamento espiritual, de uma dureza do coração, de corações que são incapazes de amar. E o Padre Quente que viveu, né, os horrores da guerra, que ficou preso tantos anos no campo de concentração, que conheceu as dores da grande Segunda Guerra Mundial. Ele sabe muito bem do que ele estava falando quanto atrofiamento do coração. Quem viu os horrores do nazismo, quem viu os horrores do campo de concentração, quem viu os horrores da ameaça soviética comunista, quem viu tudo aquilo, só poderia perceber naquele século uma petrificação da alma. Só corações de pedra, só corações atrofiados, só corações sem amor seriam capazes de tanta atrocidade como aquele que os olhos do Padre Joseph Kennedy puderam contemplar. Por isso ele dizia que o grande mal do século era o atrofiamento do coração, esta incapacidade de amar. Então nosso Senhor ofereceu, através do Padre Kennedy, uma forma de nós vivenciarmos melhor este sentimento de amor, como oferecendo o nosso coração de pedra. Cumprindo aquela profecia de Ezequiel que diz: eis que eu transformarei o vosso coração de pedra em um coração de carne, dar-vos-ei um novo coração e um novo espírito. E a aliança de amor é justamente essa capacidade de unirmos ao coração santíssimo de Deus, nosso Senhor, através do coração de Maria. E recebemos no coração dela, coração puro, coração santo, coração imaculado. Eu lembro quando era criança, na catequese, tinha uma canção que eu não sei quem escreveu, não sei o seu autor ou autora, mas diz assim: Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração, porque o meu é pequeno demais para demonstrar o tanto de amor que eu queria dar ao meu Jesus. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. E aqui eu percebo já esses traços dessa aliança de amor. O Padre Quente dizia que a aliança de amor era eu dar o meu coração imperfeito, né, incapaz de amar, o meu coração egoísta, o meu coração cansado, o meu coração abatido, o meu coração angustiado, e receber em troca o coração de Maria. É uma união de almas, para que assim a Virgem Maria seja essa porta celi, Iano Celi, porta do céu, que nos introduz em Deus, por Cristo, em Cristo e através de Cristo Jesus. A aliança de amor que nós hoje, dia 18, recordamos, é esse grande prêmio de Jesus ao mundo, para os nossos filhos. Trocarmos o nosso coração comum com o coração da Mãe de Deus. E o Padre Quente, quando ele ia explicar essa troca de coração, ele dizia que quando nós fazemos a aliança de amor, que nós recebemos, nós trocamos e recebemos os olhos da Virgem Maria. E é bonita essa expressão. Ele diz que nós recebemos os olhos, as mãos e o coração da Virgem Maria. Os olhos, e o Padre Quente vai dizer de uma forma muito bonita, que se receber os olhos da Virgem Maria, tem um sinal de receber olhos puros, olhos santos, sim, mas olhos que são capazes de contemplar o mistério de Deus. A Virgem Maria tem os olhos de contemplação. Ela contemplava o menino, ela contemplava o mistério de Jesus Cristo já aqui na terra. A Virgem Maria tem os olhos da contemplação. Alguns anos depois, vários anos depois, o Papa São João Paulo II, ao escrever
uma exortação, uma encíclica sobre o Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, ele nos convida a contemplar Jesus com os olhos da mão. E naquela preparação para o novo milênio, no ano 2000, novo milênio ineuque, o Santo Padre nos chamava também, mais uma vez, a olharmos o mundo com o olhar de Maria, a termos o olhar de Maria e a olhar para Cristo, para os mistérios com o olhar de Maria. E para que a gente usa o conhecido livro de Tobias, quando Tobias é conduzido pelo anjo e tinha alguns dias para realizar a missão de encontrar sua esposa e trazer para casa, e a sua mãe via que os dias passavam e que o seu filho Tobias não retornava no tempo programado, ela saía todos os dias e ficava à porta da casa, na soleira da casa, observando Tobias que chegava. E ele diz que assim também é Nossa Senhora, que a Virgem Maria no seu santuário, no santuário de Xonsta, em todos os santuários onde a Virgem Maria se estabeleceu no seu trono, ela está sempre à porta do santuário, olhando seus filhos, contemplando seus filhos. E é bonito nós sabemos que uma mãe, quando sabe que o filho que estava distante está para chegar, ela não consegue ficar em casa esperando. Ela toda hora vai à porta, ver se o filho está chegando, ver se o filho já está retornando. E assim a Virgem Maria nos contempla. Receber os olhos da Virgem Maria é receber essa capacidade de contemplar Deus, mas também é receber a capacidade de enxergarmos as necessidades dos outros, necessidades de salvação, necessidades básicas do outro, quando o outro precisa apenas de uma palavra, de um olhar, de um abraço, de um ouvido, ou quando o outro precisa de algum outro tipo de auxílio na sua velhice, no seu cansaço, na sua saúde, na sua falta de subsídios para as necessidades básicas do homem, na fome, na miséria. Receber os olhos de Maria. Depois o Padre Anthony nos diz que é necessário receber as mãos da Virgem Maria. E que bonito! Termos as mãos da Virgem Maria. As mãos que nos lembram também o fazer, o trabalho, o agir. Que nós devemos realizar como a Virgem Maria, como ela mesma disse, aqueles que estavam com as talhas d'água, fazem tudo o que ele nos disser. Ter as mãos da Virgem Maria na aliança de amor. E receber essas mãos da Virgem Maria também tem um outro sentido. Um sentido também espiritual. Receber as mãos da Virgem Maria nos lembra, como diz o Padre Kentenich, por exemplo, a atitude de São Pedro. Pedro que com muito amor e com um coração que muito amava a Deus, quando viu Jesus se aproximar no mar, saiu do barco e disse: Senhor, deixa-me ir até vós. O desejo de ir até o outro é um desejo de amor. Só quem ama quer ir ao encontro do outro. Pedro, que amava Jesus, quis ir ao encontro de Jesus. E quando Pedro sai num barco, coloca-se no mar, Pedro não raciocinou tão bem. E ele que tinha dito: Senhor, eu quero andar sobre as águas, no ímpeto de fé, naquele momento a razão lhe veio: eu estou sobre as águas. E Pedro começa a afundar. E ele diz: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. E Jesus então lhe estende a mão e lhe ajuda. Jesus lhe estende a mão e levanta Pedro, vacilante na fé, vacilante no amor. Pedro sou eu, é cada um de nós. Vacilantes nós somos. Receber as mãos da Virgem Maria é esse auxílio da Virgem Maria, é segurar na mão da Virgem Maria para que ela nos sustente, para que ela nos fortaleça no caminho. E a aliança de amor nos chama a isso,
a estabelecer com a Virgem Maria este pacto. O meu pacto, a minha parte, não pode ser outra coisa do que as minhas misérias, as minhas imperfeições, as minhas incapacidades, que eu vou oferecendo à Virgem Maria os meus sacrifícios, as minhas orações, como que um capital de graças. E ao mesmo tempo, a Virgem Maria oferece para mim o seu braço forte, a sua mão firme, que me levanta neste caminho para Deus, para o Pai. Eu me lembro, por exemplo, daquela passagem em que São Tomé se apresenta diante de Jesus e diz: se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, se não colocar a minha mão do teu lado, eu não acreditarei. E Jesus olha para São Tomé e diz: aproxima a tua mão, Tomé, coloca no meu lado. Também a Virgem Maria, ela nos diz: aproxima a tua mão nessa aliança de amor, aproxima a tua mão, porque eu te dou a minha mão, aproxima a tua, e eu te auxilio na tua falta de fé, na tua incredulidade. Eu sou o teu sustento, eu sou o teu braço forte, eu te levanto. Depois o Padre Quintelis nos diz que nós recebemos na aliança de amor o coração da Virgem Maria. Coração da Virgem Maria, belíssimo, puríssimo coração da Virgem Maria, perfeitíssimo, imaculado, sem mancha, sem pecado. Coração imaculado da bem-aventurada Virgem Maria, tão puro e tão santo. Coração imaculado da Virgem Maria, que é para nós certeza e garantia de salvação. O coração da Virgem Maria está todo ele no coração de Jesus. O coração de Maria vai nos dar então o amor do coração de Jesus. O coração de Maria vai nos dar então o calor do coração de Jesus, na frieza do nosso tempo, na indiferença dos nossos tempos. Um tempo de indiferença. Somos indiferentes uns com os outros, não nos preocupamos com o outro, não nos preocupamos com a dor do outro, não nos preocupamos nem sequer com a salvação do outro. Nós somos e estamos criando um mundo de indiferentismo, onde o outro não importa. A Virgem Maria quer nos dar um coração de fogo, quer nos dar um coração que ama a Deus, quer nos dar um coração inflamado no amor de Deus. Porque, caros irmãos e irmãs, eu não sei amar. Eu não sei amar a Deus como deveria. Eu não sei amar o próximo como deveria. A Virgem Maria então me oferece o seu coração para amar como ela, para que ela nos ensine e nos coloque no caminho da vida. É claro que nós estamos falando aqui de uma troca espiritual, de um transplante espiritual, de uma troca de corações espirituais, para dizer: a Virgem Maria agora vai cuidar do meu coração ferido, machucado, decepcionado, do meu coração que se sente abandonado, do meu coração que muitas vezes é egoísta, que só pensa em si. Eu não sei cuidar dele, eu não sei restaurar o meu coração. Então eu digo: mãe, toma o meu coração, restaura o meu coração, transforma o meu coração na corrente de graça. E isso é o movimento de Schoenstatt. É este movimento de transformação do coração para nos assemelharmos à bem-aventurada Virgem Maria. Como eu dizia como criança, e que sei que muitas crianças aprenderam na catequese: Mãe de Jesus Maria, me empresta, por favor, o teu coração. O meu é pequeno demais, o meu é imperfeito demais, o meu é pecador demais, o meu é falho, mas o teu não. Me empresta. Troquemos os corações para que eu possa amar a Deus como tu amas, para que eu possa adorar a Deus como tu adoras, para que eu possa estar aberto às necessidades da minha salvação e dos outros como tu, como mãe, que tudo via, que tudo enxergava, que enxergava as necessidades do próximo, como enxergou as necessidades de Isabel. Quando o anjo disse: e a tua parenta Isabel concebeu na velhice, a Virgem Maria enxergou qual era a necessidade de Isabel e ela colocou-se apressadamente à região montanhosa.
e foi à casa de Isabel. Também quando ela foi ao casamento, que viu que faltou vinho, ela enxergou a necessidade dos outros. Peçamos à Virgem Maria esta graça, de termos um coração aberto para Deus, um coração aberto para o próximo. Um coração que fez uma aliança com a Virgem Maria para se tornar pouco a pouco semelhante a ela, para que nós possamos amar como ela, da forma como ela ama, e nós possamos nos unir a Deus nosso Senhor através da Virgem Maria. A Virgem Maria nos conduz a Deus, porque ela e Jesus estão unidos na mesma missão. Não há oposição entre a missão de Jesus e a missão de Maria. Eles não estão disputando espaço como alguns pensam. A Virgem Maria não está disputando lugar com Jesus. A Virgem Maria não está buscando ser mais honrada que Jesus. E também por nós honrarmos a Maria, nós não estamos desonrando Jesus. Quanto mais honrarmos a Virgem Maria, mais honrado está Jesus e Maria. Como dizia os santos, de Maria, sobre Maria nunca é demais, nunca se satisfaz. A única coisa que Maria não é que ela não é deusa, ela não é uma divindade, mas ela é a criatura mais unida a Deus nosso Senhor. Por isso, outra coisa a Virgem Maria não deseja a não ser unir-nos a Deus. Por isso, nessa conferência sobre a aliança de amor, busquemos a aliança de amor como um caminho seguro e certo para nos levarmos a Deus pelo mistério da aliança que Deus fez com o mundo na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, no seio puríssimo e virginal da Mãe Santíssima. Voltemos a nossa oração, o nosso coração para a bem-aventurada Virgem Maria, pedindo a ela que tome conta de nós, seus filhos, renovando com ela a nossa consagração. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, o Senhor Deus vos abençoe, vos livre de todos os perigos e vos proteja sempre. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.